Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, quadro Momento de Reflexão, onde vamos estar aqui considerando o tema frutificando em meio à tempestade da vida. Poderia aqui ter colocado frutificando em meio a crises, momento de crise. Mas achei por bem que não tem diferença alguma, né? Frutificando em meio à tempestade da vida. Então nós vamos aqui estar orando, antes disso, né? Lemos a palavra de Deus e refletimos um pouco sobre esse assunto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, também pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, também, Senhor, a tua igreja. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, da iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas, a compreendermos a tua palavra, tanto na altura como na profundidade, Senhor, no comprimento e na largura. Como também, Senhor, a graça para praticarmos, para vivermos a tua palavra, à vista que a tua palavra também nos diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E essa vontade é o que está revelado na tua palavra, e só haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando estivermos sob o nível de praticarmos a cada dia, Senhor, esta vontade, esta palavra. Por isso, Pai, carecemos de Ti em tudo, e por tudo, Senhor, nós queremos Te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico em que nós vamos estar lendo se encontra em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 21. Vamos ler até o 24. De quem foi, está falando aqui da genealogia de Efraim. Aí diz, de quem foi o filho Zabade, vamos até voltar, tá bom? Vamos voltar um pouquinho mais. Pronto, aqui, ó. Começando no 20, ele diz, os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, e de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e Ezer e Eliade. Observe que eles estão falando agora de dois filhos, Ezer e Eliade, aos quais os homens de Tate, que é uma cidade natural da terra, ali dos filisteus, mataram por terem descido para tomar o seu gado, ou seja, para roubar o gado, ali naquela terra. Quem foi que fez isso? Ezer e Eliade, que faz parte dos filhos de Efraim. E continua o versículo 22 dizendo, e Efraim, seu pai, o planteou por muitos dias. Isso fala do apego, fala do estreitamento, fala do sentimento comum, né, a cada família quando da perda dos seus filhos. Ele diz a palavra, os planteou por muitos dias, pelo que seus irmãos, vieram para o consolar. Depois juntou-se com a sua mulher e concebendo ela, teve um filho, qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas, iam mal na sua casa. Sua filha foi Seara, vou dizer Zeara, tá bom? Zeara, ou Zeará, é Seara mesmo, Seara, que edificou, agora observe bem, que edificou a Bete-Oron, a baixa e a alta, duas, como também a Uzen Seera. Observe, amados, que nós estamos dentro de um texto bíblico
que tem muito a nos ensinar. Já meditamos sobre esta mulher, Sera, quando do tema uma mulher destemida. Eu vou procurar encontrar ali na playlist e vou colocar aqui no comentário aqui do conteúdo aqui, da descrição do vídeo, vou colocar o link deste tema. Porém, eu ouvindo até no dia de hoje, é o dia 26 de maio, esse vídeo vai estar sendo publicado, é claro, hoje, onde vocês estão ouvindo aqui comigo, né, estão aqui comigo, que é o dia 11 de junho de 2026. E nessa oportunidade, eu lembrando desse episódio, a ponto de eu ter conversado com a minha esposa sobre a questão da genealogia bíblica. A genealogia bíblica, ela tem muito a nos dizer. Quando você começa a ler esse livro mesmo de 1 Crônica, do capítulo 1 até o capítulo, isso foi quando eles voltaram de Babilônia, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele é somente genealogia. Porém, dentro dessas genealogias, há muitas pérolas nesse meio. Tanto a compreensão da questão das raízes, né, de cada personagem bíblico, quando há algum texto, há algum histórico, alguma parte biográfica desse personagem, como nós vemos, como também aprendemos diante de versículos e assuntos, né, casos que acontecem, que são retratados em meio ao decorrer desta genealogia. E aqui, não diferente, encontramos a pessoa de Esserá. Não só Esserá. O tema dessa mensagem é frutificando em meio à tempestade da vida, porém a palavra-chave dessa reflexão, guarde com você, ela é equilíbrio. Exatamente isto. Equilíbrio. E o que é nos facultado e que teria que ser comum a cada um de nós como cristão, sempre agir dentro desta esfera do equilíbrio. Por que razão? Pela razão de que nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Temos a revelação de Deus que nos deixa idôneo a tudo. Porém, além deste versículo, que eu ia acabar esquecendo aqui, eu gostaria de também estar lendo, primeiramente, tenha por certo que era o primeiro versículo para ser lido, era esse. Capítulo 9, versículo 2, onde diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme juramento. E fazendo aqui corpo com esse texto que nós lemos, é que eu iria ler por segundo o texto que nós lemos, capítulo 7 de Crônicas, versículo 21 a 24. E diante desta leitura, que nós estaríamos lendo primeiro, como eu li agora, o livro de Eclesiastes já mostra que não somos isento, independente de quem somos, das adversidades da vida, das crises que sobrevêm sobre a nossa vida, como também a tempestade. E aqui nós observamos, neste texto que nós lemos, que traz a realidade de Eclesiastes 9, versículo 2, que acabou por pairar uma crise em meio à casa de Efraim, da família de Efraim, que era a questão dos seus dois filhos, Ezer e Eliade. E o texto bíblico nos mostra que dentre esta família, dentre esses filhos, estava esses dois irmãos e filhos de Efraim, que infelizmente
não seguiu, né? Dá para se entender que não seguiu o exemplo do seu pai, o exemplo da sua casa, já sobre a luz do que nós lemos no que diz respeito à pessoa de Sera, sua irmã. Observe que o pai, ele planteou muito pelas perdas do filho. Porque, amados, eu disse isso no vídeo de uma mulher destemida, onde nós tratamos aí de Será, e quero aqui também fazer menção disso, já baseado no que nós lemos, que ele planteou por muitos dias. E essa dor, amados, para nós como pais, se intensifica quando nós não temos Deus em nossa vida. Se intensifica mais ainda quando temos Deus como aquele que está a edificar a nossa casa. Nós damos o testemunho de bons pais, de pais tementes a Deus. E o temor de Deus, no que diz respeito ao pai e à mãe, tem que naturalmente irá, por certo, influenciar os seus filhos. E não é diferente, com certeza, na casa de Efraim, que tinha ensinado os seus filhos no caminho em que deve andar. Tinha falado de Deus, o Deus de Israel. Porém, dentre esses filhos, nós encontramos dois que, infelizmente, até mesmo em conluio, escolheram permanecer nos pecados, nos seus pecados, permanecer sob uma esfera do desagrado de Deus. E diz-nos a Escritura que eles foram até essa localidade e buscaram roubar, furtar 2 bois. Vou ler aqui a tradução King James, que diz assim, ó, versículo 22. Pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eleade, filho de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate. Lá está falando de Gate, né? Que é a terra dos filisteus. Quando tentavam, olha só, roubar o gado dele. Então não é 2, mas o gado daquela, quem sabe, a cercania, aquele pedaço de terra ali, e aquele povo. Esses 2 filhos se coluíram em fazer isso e foram mortos. Não estamos no tempo da lei, né? Mas a morte também cabia àqueles que roubavam, né? Furtavam, no cadeia de roubaram aqui. E eles foram mortos. E essa notícia se instaurou. Essa crise, essa tempestade, as águas se levantaram em meio a este lar. Fato este que o cenário nos mostra, né? Um tempo já após o sepultamento de Ezer e de Eleade. Porque diz que seu pai estava planteando esse seu filho por muitos dias. E dentro desse tempo vieram seus demais filhos a consolar o seu pai. E a tempestade se instalou. A crise se instalou. Porém, o texto bíblico destaca a sua filha Será como aquela que, por certo, como foi mencionado no tema Uma Mulher Destemida, ela, juntamente com a sua casa, por certo, sentiram o pesar da perda dos seus filhos. Ou conheceram eles e ficaram sabendo dessa declinação deles após esse fato, ou já sabiam deste declínio dos seus irmãos, desta marca e desta mancha que tinha esses filhos, Ezer e Eleade. Porém, independente se foi no momento já tinham, o fato é que isso não muda a dor, não muda a crise que tinha se instaurado dentro desta casa. Porém, ainda assim, havia alguém que estava sob uma esfera de equilíbrio. E equilíbrio fala em buscar e saber administrar o momento em que passamos em nossa vida. Principalmente quando nos sobrevêm
as águas turbulentas de uma crise, de uma dor, de uma enfermidade, de uma perda, como foi o caso desta família. A crise se instalou tanto emocionalmente pela perda do seu irmão, como economicamente. Porém, nós vemos na pessoa de Será alguém que estava em meio a tudo isso sobre um aspecto de equilíbrio. E diante deste equilíbrio, proporcionou Será frutificar em meio à crise, frutificar em meio ao deserto, frutificar em meio às mais duras tempestades. E nós vemos não só Será, mas muitos em meio às crises deram seus frutos. E ainda que dentro do aspecto da caminhada da igreja, o Senhor tenha nos deixado claro, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele nos diz através do apóstolo Paulo, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque a figura de Será dentro da reflexão de A Mulher Destemida, eu trouxe para a questão da igreja. E agora não é diferente. Usando ainda a biografia de Será, dentro agora dessa esfera de reflexão quanto a esse tema, frutificando em meio à tempestade da vida, a qual nenhum de nós, como lemos em Eclesiastes 9:2, estamos privados, estamos exentos dela, de passar por ela. O que importa para nós é aprendermos com Será, mais uma vez, e temos o equilíbrio, que diante de todas as esferas, principalmente, tanto emocional, espiritual e econômica, dos nossos dias, do dia a dia nosso, que haja em nós o equilíbrio. De aquilatar, de avaliar, de administrar todos esses momentos. Para isso, o Senhor nos concede deliberadamente a sabedoria, se assim o pedirmos. E antes de entrar nos pontos, o Senhor está me fazendo eu lembrar de Tiago. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o 3, provavelmente. Quando ele diz aqui, ó, meus irmãos, tende por motivo grande gozo o passar por várias provações. Saber que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita. Sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. E diante dessa realidade, o que Tiago nos orienta? Para que sejamos encontrados nessa condição. Estamos ainda em meio às tempestades dessa vida e às provações que nos farão passar por ela, sermos perfeitos. Está dizendo obra perfeita. Não entrarmos pelo campo da murmuração, não entrarmos pelo campo do desequilíbrio espiritual. Quantos amados não têm abandonado a fé por conta de uma tempestade? Quem sabe de pouca chuva ou de muita chuva? Quem sabe de raios e trovoada ou não? Mas abandonaram a fé, por lhe faltar o equilíbrio. Dado o fato das já advertências, exortações e revelações que Deus nos dá e nos entrega pela sua palavra. E para isso o Senhor diz, como poderemos ter a sua obra perfeita para que sejamos perfeitos e completos? Sim, não faltando em coisa alguma. Aí ele diz, versículo 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente, olha só, liberalmente, e não censura, e lhe será dado. Então o Senhor já nos orienta diante da questão das tempestades, quando assim por ela passarmos, ou provações, podemos trazer a figura de tempestade, temos a nossa obra perfeita. Quando isso e sermos perfeitos em tudo, sem falta alguma,
o que nos fará manter esse pêndulo sobre o centro do equilíbrio? É o que nós vamos conhecer agora e frutificar em meio à tempestade. Primeira característica, primeira atitude, mantendo o equilíbrio, ainda que em meio à vergonha familiar. A crise se instalou na casa de Efraim. Era uma família que passava e passou pela sua circunvizinhança, pelo seu vizinho, quem sabe até parentes, saber do que ocorreu com 2 filhos, as razões do que ocorreu com eles, que foi a morte, por conta da atitude de roubar, um ato de ladrão, de crime. Isso passou a se instalar ali a vergonha familiar. Porém, o equilíbrio se dá, compreendemos, amados, que independente de pai, mãe, filho, independente de quem venha a cair sobre a algema do vício, das drogas ou do crime, ainda assim, isso é um fato comumente majoritário a ter uma possibilidade, uma probabilidade de se instalar em uma casa, se instalar em uma família, ou por um momento e cotidiano, em saber e conviver com essa vergonha, ou ser surpreendido por ela. Quantos pais, amados, e mães, e famílias, irmãos, não foram surpreendidos por saber que o irmão foi preso, ou que o pai foi preso, ou que a mãe cometeu tal crime, ou cometeu tal situação. Se instalando aí a vergonha familiar. Como manter o equilíbrio em meio a esta vergonha familiar? É compreender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que ninguém é melhor do que ninguém. Será não deixou com que esse momento, né, e esta questão desta vergonha familiar, por se Ezer e Eliade, seu irmão, ser ladrões, ser revelado como pessoas criminosas, irmãos que estavam envolvidos ao crime, se coluíram entre 2 para cometer o crime, ainda assim isso não afetou ou manchou o caráter de Será. Isso não afetou o equilíbrio na vida de Será. Será, ela soube separar, ela soube conviver dentro do tempo que fosse preciso com esta vergonha. Porque não é porque o meu pai é dado a bebida que eu, como filho, tenho que ser. E nem por isso vou esmorecer ou deixar com que o meu caráter seja afetado, que a minha vida de comunhão com Deus seja afetada. Ou que eu venha a me entristecer de maneira demasiada, porque a tristeza, ela faz parte. A comoção e a empatia, ela é natural e tem que fazer parte da família. Porém, ela não pode afetar quem somos. Só temos que glorificar Deus. E não sobre um espírito de ego, de soberba, mas mantermos o equilíbrio. Será, ainda que essa vergonha se instalou na sua casa, e por isso a crise, ela não se envolveu sobre os escombros do questionamento. Ela não se envolveu, se deixou se sucumbir pelas ondas desta vergonha, pelas ondas desses acontecimentos. Mas ela diz que ela construiu. Falar de construir, fala de ter atitudes. Deixa eu voltar ali para o texto. Ter atitudes. 1 Crônicas, capítulo 7. Ter atitude, diz: sua filha, pois, será que edificou. Então ela não se deu ao caso de ficar sobre, ou se deixar sucumbir por estas ondas relacionadas a essa questão e a esse problema, essa crise, e uma delas é esta vergonha familiar. Segundo, ela
frutificando em meio à tempestade da vida, mantendo o equilíbrio aos valores culturais. Débora tomou atitude. Ela não desprezou nem a cultura, né, por ser mulher. Ela considerou, ela respeitou, ela teve equilíbrio. Ela disse, eu tenho que fazer. E vou fazer por quê? Por conta da necessidade, por conta da procrastinação dos seus irmãos e de seu pai, que estavam ali presos sob as algemas daquele momento, sobre as algemas daquela crise familiar de momento. E ela manteve o equilíbrio, ainda com respeito aos valores culturais. Então, ainda que os valores culturais venham a querer desmerecer, venham querer desconstruir a nossa fé, afetar os princípios divinos em nossa vida, prossigamos servindo ao Senhor. Prossigamos como obreiro do Senhor, proclamando o Evangelho, para que não cidades, mas vidas venham ser edificadas pela pregação do Evangelho. E por último, nós só frutificaremos em meio à tempestade dessa vida quando mantemos também o equilíbrio aos valores morais e espirituais. Não deixemos que a questão moral e a questão espiritual, seja da nossa casa, seja da nossa família, seja do ministério que estamos servindo, seja da realidade contextual do momento que estamos vivenciando com respeito ao que se diz respeito à caminhar da igreja, ao andar da igreja, como filho de Deus. Ainda que sabemos e chega ao nosso conhecimento de irmãos que foram pegos, de irmãos que caíram, de irmãos que sofreram dano até mesmo da morte, por conta que escolheram se afastar dos caminhos do Senhor. Se escolheram tomar o caminho do adultério, tomar o caminho da fornicação, tomar o caminho do crime, tomar o caminho do vício. Independente disso, para nós frutificarmos em meio a esta tempestade que tem assolado a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito às igrejas locais, ainda assim, dentro de um contexto cultural e real, odierno, prossigamos, mantendo o equilíbrio e sabendo que esses escândalos eles haveriam de vir. Mas sai daquele, diz a palavra de Deus, por onde virá o escândalo. Nós permaneçamos sob o espírito de Será, mantendo firme e tendo equilíbrio, seja no momento de constrangimento, de uma vergonha em meio à nossa casa familiar, prossigamos servindo ao Senhor em fé, prossigamos orando, clamando por aqueles que se encontram ainda sob as algemas de Satanás, sob as algemas do pecado e sendo um instrumento de Satanás. Creamos que o poder da oração nos manterá sob o equilíbrio e sabemos que se nós pedimos ao Senhor, tudo que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele nos fará. Mas que devemos manter o equilíbrio e que diante de toda e qualquer tempestade, venhamos ter as nossas obras perfeitas, e sermos perfeitos em tudo e não nos faltando coisa alguma. Mas exemplo de Será, sejamos veículos, instrumentos que venham a frutificar para a glória de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe em tudo. Amém. Vamos estar orando neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por este momento, Senhor, por este momento, Senhor, que aqui nós passamos, meditando e refletindo sobre esse maravilhoso e tão importante tema, pelo qual nenhum de nós, Pai, estamos exentos
de terem uma crise em nossa família, seja ela a nossa família biológica ou família espiritual. Mas que o equilíbrio seja o pêndulo, ó Pai, em mantermos em cada uma dessas esferas, e todas quanto necessária for, haja sempre em nós o equilíbrio. E podemos, mediante esse equilíbrio, estarmos sempre a frutificar, a abundar, Senhor, na obra do Senhor. Sermos constante e abundante na Tua obra. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.